Estamos chegando ao fim, então, das nossas teclas de função. Na verdade, estamos na penúltima. Tecla F11, que identifica o vendedor. Essa tecla aqui vai identificar o vendedor que está associado com a venda em andamento. Então, por exemplo, em alguns lugares é importante registrar o vendedor que atendeu o determinado cliente. Então, esse é o momento em que eu entro com o código do vendedor. Então, por exemplo, aqui eu vou digitar 2 e ele identifica o vendedor. No próximo cupom fiscal que for concluído, né, esse vendedor vai estar associado à venda. Vamos dar uma olhada nesse código. Pressionando F11, então eu vou chamar aquele formulário entrada de valor inteiro que já foi utilizado para receber o código de DAV e código de pré-venda. Só que dessa vez eu vou passar o código do vendedor como o tipo de inteiro que está sendo setado na caixa de texto, ok? Como é que esse formulário vai fazer? Ele vai fazer um tratamento no if, né? A gente vai ter um if que ele vai perguntar qual que é o código do vendedor. Desculpa. Ele vai testar para ver se o tipo de inteiro é código do vendedor. Se for, ele vai mudar o texto, o label do formulário para vendedor. E aqui a gente vai ter um if que, quando for código de vendedor, ele vai chamar caixa negócio solicitando, passando o valor do código para que seja informado o vendedor na próxima venda. Muito tranquilo aqui, né? Procedimento padrão, abertura de conexão, instanciei, melhor dizendo, meu funcionário down. Nesse momento eu consulto o funcionário pelo ID que foi passado, ok? Então observe o seguinte, a gente tem um select asterisco da tabela funcionário pelo ID, monto meu comando, seto o parâmetro, executo a consulta, monto meu reader aqui, né, meu funcionário que vai voltar como resultado e retorno o parâmetro, ok? Retornando para a caixa negócio, então, nós setamos o funcionário, o vendedor, aqui em um parâmetro, em um atributo da nossa caixa negócio, observe. Tá, ok? Setando esse vendedor aqui, quando a venda for encerrada, nós iremos automaticamente incluir ele na venda cabeçalho, o código dele na venda cabeçalho. Então, continuando, se o vendedor for nulo, significa que não foi localizado, ok? Não localizou o vendedor. Então, eu retorno a mensagem vendedor não localizado. Caso contrário, eu retorno a mensagem do vendedor que foi associado àquele cupom fiscal. E aí saio. Vamos executar novamente. E agora eu vou abrir um cupom fiscal e atribuir um vendedor, tá? Vamos supor que a gente esteja numa livraria, uma papelaria. E aí um cliente chegou na nossa caixa com uma mochila, querendo comprar essa mochila, e entregou um folhetinho com o código do vendedor que atendeu ele, tá? Um cartãozinho com o código do vendedor. Nesse momento, então, a gente vai pressionar F11 e colocar o código do vendedor, código 3. O vendedor foi o Antônio. Eu vou pressionar F7 para encerrar a venda, com recebimento em dinheiro. Muito bem, a venda foi concluída. Para o nosso ICF, essa informação é indiferente, né? Não aparece, mas na nossa tabela venda cabeçalho, a nossa última venda, 836, está associada com o funcionário 3, observe aqui, tá ok? No valor de R$ 103,50. Então, dessa forma, eu tenho meu vendedor aqui associado, e essa inclusão ocorre no momento do encerramento do cupom fiscal. Então, na hora que ele encerra o cupom fiscal, ele verifica se tem um vendedor, e caso haja esse vendedor, ele vai atribuir à minha venda cabeçalho o código, né? Atribuir o código do vendedor à venda cabeçalho. Observe aqui. Se o vendedor for diferente de nulo, ele atribui a venda cabeçalho ou a coluna ID funcionário, o código do vendedor que está preenchido.
Tá ok? Muito bem, então, dessa forma eu vou encerrar a exploração dessa tecla de função F11 que identifica o vendedor.